Atos capítulo 2, aqui, vamos ler no telão, amém? Na tela. Está escrito: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Amém. Poder tomar assento, louvando o nome do Senhor. Aleluias. Queridos irmãos, eu quero nesta noite, nesta oportunidade, falar um pouco sobre o livro de Atos, em específico no capítulo 1 e no capítulo 2. O certo é que nós lemos um texto conhecidíssimo, de todos os irmãos. Dá gosto de ler esse texto, porque ele foi um divisor de águas na vida da igreja. Porque eu creio que após a vinda do Senhor Jesus, a sua morte, o seu sepultamento, a sua crucificação, o seu sepultamento e a sua ressurreição, eu acho que a maior bênção que a igreja recebeu foi o derramamento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele foi uma promessa, amém? E eu quero falar hoje sobre o derramamento de poder. Você pode repetir comigo? O derramamento, mais forte, irmãos, o derramamento de poder. Amém. Irmãos, o certo é que em Atos nós vemos uma igreja crescendo, nascendo. Por que não dizer que quem escreveu esse livro foi o Dr. Lucas, que também escreveu o seu Evangelho, o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Ele andou com o apóstolo Paulo e registrou muitos momentos que estão escritos aqui. E por volta de 60 até 80 depois de Cristo, Atos já estava compilado, escrito. E nos chama a atenção é que a igreja primitiva, ela estava inserida num contexto de perseguição. Jesus Cristo havia já assento aos céus, e a igreja começou a ser gerada, a ser formada. E havia apenas discípulos, apóstolos, seus familiares, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, E alguns que já tinham se convertido, os discípulos que João Batista havia batizado. A igreja estava se formando, mas também com muita perseguição. E o que nos chama a atenção é que quando falamos do derramamento de poder, o que vem à nossa mente? O Espírito Santo. Quantos conhecem o Espírito Santo? Amém? O Espírito Santo. Existe uma matéria da teologia chamada pneumatologia, e ela estuda exatamente as classificações, as origens do Espírito Santo. E o certo é que lá há o triângulo da Trindade: Deus, Jesus e o Espírito Santo. De forma que Deus é redenção, Jesus é justificação e o Espírito Santo é santificação. Sabemos que o Espírito Santo, ele é santo, ele santifica, porque ele é santo. Ele é Deus, ele é o Deus triuno, Deus em Jesus e Jesus no Espírito Santo e vice-versa. Mas o interessante é que o Espírito de Deus, ele tem vários símbolos. Ele tem na Bíblia vários símbolos, como ele é símbolo como fogo, ele é símbolo como água, ele é símbolo como vento, ele é símbolo como azeite, como selo e como pomba. 6 símbolos que tipificam o Espírito Santo. Quando você vê uma manifestação na Bíblia, quando se cita esses elementos, esses símbolos, está sendo comparado ao poder do Espírito Santo. E aqui nós vemos que o Espírito Santo, ele foi de fato prometido. Quando Jesus, depois de ele ter ressuscitado, ele ficou durante 40 dias aparecendo em alguns locais. E na última aparição com os discípulos, ele disse: olha, eu estou indo para o Pai. Mas no Evangelho também de Lucas, capítulo 24, verso 49, ele disse assim para os discípulos: eu lhes envio uma promessa, a promessa de meu Pai. Permaneçam na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais
revestidos de poder. Havia uma promessa do Senhor Jesus. Então percebam que o Espírito Santo ele foi uma promessa para os discípulos, para aqueles que ficaram alcançarem essa promessa. Era necessário, de algum modo, eles permanecerem. Está aqui uma pequena lição para começarmos a falar sobre o derramamento de poder. Jesus pediu para que eles permanecessem. O certo é que para a condição, para que eles recebessem, era a permanência. Para que eles pudessem contemplar esse Consolador prometido, eles tinham que permanecer. Eles tinham que esperar. Romanos capítulo 8, verso 25 diz: se nós aguardamos alguma coisa, com paciência a esperamos. Porque Deus ele testa a nossa paciência. E a nossa paciência, ela está ligada diretamente à obediência. E a obediência está ligada a você crer, a você ter fé. Então os discípulos tinham que esperar. E eles começaram a se reunir, fazendo seus cultos. E certa feita eles se reuniram no cenáculo. E naquele tempo, estava próximo da festa do Pentecostes. O que era Pentecostes? Não tem nada a ver, irmãos, o pentecostal, né? Mas era uma festa. O Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias após a festa da Páscoa. Vocês lembram que Jesus participou da Páscoa com os discípulos? Justo. Depois da Páscoa, são 50 dias para chegar na festa do Pentecostes. Então, nesse período de 50 dias, Jesus apareceu 40 desses 50, possivelmente, aproximadamente. Então, os discípulos ficaram esperando a promessa, orando, de certa forma, quase 10 dias. Eles estavam orando aonde? No cenáculo, no templo. Eles estavam orando com quem? Com Maria, os 11. Judas já tinha suicidado, mas lá estavam alguns crentes buscando a presença do Senhor. O texto fala que era aproximadamente 120. Eles estavam esperando a promessa do Pai. Eles estavam aguardando o momento triunfal que o Espírito Santo iria revestir eles. Mas me chama a atenção é que eles não saíram do lugar onde Deus dissera: ficai em Jerusalém. Irmão, para você e eu recebermos o Espírito de Deus, nós temos que permanecer na presença, amém? Temos que permanecer na presença. Quantos têm sede do Espírito Santo aqui? Quantos são batizados, selados com o Espírito Santo? Aleluia. Eu creio que você esperou, você aguardou. Vejamos se não o Atos capítulo 1 versículo 5 está escrito que João batizou com água, mas o próprio João disse: vai vir um depois de mim aí, que ele vai vos batizar com o Espírito Santo. Era futuro, ele viria. Percebam que eles tinham que esperar porque era futuro. Atos no capítulo 1 no versículo 8 também diz: mas receberão poder. É futuro, receberão poder. Então eles tinham que esperar, irmãos. Eles tinham que permanecer na presença. Eles tinham que estar orando. E como que eles ficaram esperando? Em oração. Irmãos, eles estavam orando. Eles estavam buscando a presença de Jesus, buscando a descida do Espírito Santo. Se nós não desejarmos, se nós não querermos, o Espírito Santo ele não vem. Se nós não esperarmos, orarmos, buscarmos, dependermos, nós não vamos recebê-lo. Quem sabe hoje alguém entrou aqui dizendo: Senhor, eu estou com saudade de sentir quando o seu Espírito descia sobre a minha vida, quando eu era inundado, eu tinha a alegria do Espírito, a alegria de adorar, a alegria de bendizer. Hoje eu estou ciente que eu preciso receber mais de Deus. Então quem sabe essa palavra é para você que tem sede, que você que quer, que almeja. Deus está dizendo para mim e para você: se você quiser receber, você tem que desejá-lo, você tem que orar para Ele, você tem que esperar, você tem que buscar, tem que se entregar, tem que ter paciência. Você precisa fazer como a igreja primitiva estava fazendo, porque aqui sai do judaísmo e entra para o cristianismo, sai da lei e entra na graça. Era tempo de transição e eles queriam receber algo novo, eles queriam receber essa promessa. Quando eu olho para o que o próprio Cristo disse em João capítulo 14, versículo 16, para os discípulos ainda, ele disse assim: olha, eu estou indo para o Pai, mas o seguinte, eu rogarei ao Pai para que envie o Consolador e esteja com vós para sempre. O próprio Jesus disse: eu estou indo, mas ele virá. A igreja está aqui embaixo, orando, dizendo assim: vem Espírito, vem Espírito. A igreja de joelhos, a perseguição, Jesus havia ido embora, mas a igreja estava aqui na terra clamando: vem Espírito, vem Espírito. Todos os dias, ali quase 30, 40 dias aproximadamente, mas eles clamavam: vem Espírito, vem Espírito. E o que me chama a atenção é que Jesus disse que ia rogar ao Pai. Então está a igreja aqui embaixo dizendo: vem Espírito. E lá em cima, Jesus chega para Deus e para o Espírito e fala: olha, vai Espírito, vai Espírito.
A igreja aqui embaixo, vem Espírito. Jesus lá em cima, vai Espírito. A igreja clamava embaixo e Jesus clamava em cima, irmão. Isso aqui é glorioso, porque quando Jesus disse que não iria nos deixar órfãos, mas Ele ia rogar ao Pai, eu vejo Jesus orando para Deus, orando para o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo virava e falava, não, espera mais um pouco, vamos esperar o final da festa, no dia da festa nós vamos descer. Jesus falava, não, meu povo tem pressa, eles estão só, eu subi, eles estão carentes, eles estão necessitados, vai Espírito, desce sobre a igreja. Mas a igreja não parava de cessar, não cessava o seu clamor. O certo é que em Atos 1:8 diz que o Senhor, Ele ia enviar, e está escrito, mas receberão poder. O Espírito desceu em forma de poder. Primeira coisa que precisamos aprender aqui, é que quando o Senhor Jesus, em João capítulo 20, verso 22, chegou nos discípulos e disseram, discípulos, e o texto fala que Jesus soprou e disse, recebam o Espírito Santo. Os discípulos receberam o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes, antes da descida triunfal do derramamento. Por quê? Porque antes de nós recebermos o Espírito, o derramamento, o poder, precisamos primeiro ser santificados. O Espírito Santo foi soprado sobre os discípulos para trazer santificação. Atos, a descida do Espírito, é poder. Para quê? Para usar os dons. Para usar aquilo que Deus colocou na sua mão. Os dons, dom de cura, dom de profecia, é um empoderamento, é uma capacidade, é uma instrumentação para a testificação da morte, ressurreição de Jesus. Quando o Espírito Santo desce, então, na forma de poder, era uma força maior para capacitar a igreja. Só que antes de recebermos esse poder, Jesus teve que soprar aos discípulos o Espírito Santo para que eles fossem santificados. Então, para eu e você hoje receber essa promessa, porque ela já foi derramada, amém? Já foi derramada, está aí, é para quem quiser, é para quem crê, é para quem almeja, já está liberado. Então, para quem quer receber, primeiro temos que nos santificar. E quem nos santifica? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é ministrada também pelo Espírito Santo. Então vejam isso. Eles estavam orando. E o que vem a ser o poder? Poder vem da raiz grega, que quer dizer dunamis. E ela dá uma conotação de mais 3 raízes radicais, ou raiz ou radical. 3 palavras, uma delas é dínamo, a segunda é dinamismo, e a terceira, dinamite. Perceba que esse poder, ele desceu sobre a igreja para explodir de dentro para fora. É uma implosão. Antes do poder ser visto, ele foi gerado dentro. Ele implodiu de dentro para fora, onde vieram as línguas estranhas, porque todos foram cheios do Espírito Santo. Deus hoje pode encher alguém aqui, amém? Você que crê, você pode ser mais cheio do que você é. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu falo em espera, em permanência, eu lembro de Elias e Eliseu. Você lembra que Eliseu, servo do profeta Elias, em 2 Reis, no capítulo 2, nós vemos que ele estava almejando uma porção maior sobre a vida dele. E ficou sabendo que Elias ia ser tomado aos céus. Ele encostou já logo em Elias. Onde Elias ia, ele ia também. Elias perguntou, olha, o que você quer que eu te faça antes de eu subir? Ele disse, olha, eu quero dupla porção do Espírito que está sobre você. Eu quero dupla unção do Espírito que está sobre a sua vida. Elias disse, pois bem, se você viver sendo assento aos céus, te será feito, senão, não será. Aí você vê que Elias estava em Gilgal, ele disse, eu vou descer até Jericó. Eliseu disse, vive a minha alma, vive a tua alma, que não te deixe o Senhor. Ele vai atrás de Elias. Quando Elias saiu de Gilgal e disse, vou a Jericó, ele ia a Jericó. Vou descer ao Jordão, ele ia ao Jordão. Perceba que Eliseu estava vivendo uma espera, uma expectativa. Ele dizia, eu quero dupla porção do Espírito que está sobre você, Elias. Eu quero ser profeta também. Eu quero dessa unção que está sobre a sua vida. Esse poder que opera milagres, maravilhas, sinais, eu quero também sobre a minha vida. Aí o que acontece? Ele não saiu de perto de Elias em momento algum. O povo falava, rapaz, sai de perto de Elias, ele vai ser tomado ao céu, você já está sabendo? Ele não queria saber, ele queria esperar. Ele permaneceu do lado de Elias, esperando a oportunidade. Quando o Jordão se abriu, eles passaram, você já sabe do que aconteceu.
Os cavaleiros vieram com carruagens de fogo, ele grita, meu Deus, Elias era como carros e cavaleiros de Israel, eram como essas carruagens de fogo. Naquele exato momento, Elias sobe no redemoinho, e Eliseu, ele pega a capa, e recebe porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Você crê nessa palavra, irmãos, que Deus tem porção dobrada para nossas vidas? Você almeja uma porção maior da parte de Deus, você vai crescer esse ano espiritualmente também, esse ano também é parte de crescimento espiritual para nossas vidas. E eu entendo aqui, irmãos, que naquele exato momento em que a igreja orava, o texto diz que de repente, não foi isso que o texto fala, de repente? Só que em Atos capítulo 2 nós lemos que a igreja estavam todos reunidos em um só lugar. Atos 2:1, estavam todos reunidos em um só lugar. Primeira coisa, eu tenho que esperar. Segundo, para o Espírito de Deus descer na minha vida, o que eu preciso? Em segundo lugar, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso aqui fala de unidade. A igreja estava unida. Salmo 133 nos diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, pela barba, desce pela orla, né, da barba de Arão. Então o Espírito de Deus, quando há unidade, ele tem liberdade para descer na cabeça, na barba e em todo o corpo, porque ele gosta de agir na unidade, irmãos. A igreja unida, a igreja que espera, não há outro resultado, senão o poder de Deus ser derramado sobre nós. Quando nós estamos unidos, estamos em oração, estamos nas campanhas, estamos nos cultos, estamos fazendo os propósitos, estamos reunidos no templo adorando e bendizendo, não há outro resultado senão o derramamento do poder do Espírito Santo. Só que o que me chama a atenção também é que ninguém pode se encher sozinho do Espírito Santo. Falar, hoje eu vou me encher do Espírito Santo. Não, não é nós que enchemos, é Ele que delibera a unção e a presença sobre nós. Mas eu tenho que desejar. O Espírito Santo não vai chegar aqui e vai encher e vai... Não, eu tenho que desejar Ele, porque eu não posso me encher sozinho. É Ele que me enche, é Ele que me faz crescer na presença dEle, amém? É assim, vejamos, 120 crentes reunidos no mesmo lugar. Nós somos mais de 120, eu creio que hoje. E interessante é que no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo desceu aqui, todos foram cheios. Mas no Antigo Testamento, não era todos, né, pastor, que eram cheios. Era apenas alguns. O Espírito Santo, para entrar em Davi, teve que sair de Saul. Sansão só era forte quando o Espírito estava sobre ele. Então o Espírito Santo ele não habitava, ele não permanecia. Ele apenas vinha para aquele momento, para um propósito, depois ia embora. Então perceba que agora em Atos, aleluias, não há mais essa questão de eu receber e eu não posso mais participar, não. Se eu recebi Ele, se eu permanecer nele, a graça e a unção dEle vai comigo aonde eu estiver. Eles estavam orando e receberam, 120 pessoas. Quantos não desistiram? Quantos não foram embora? Não esperaram, não ficarão unidos, mas os que ficaram receberam. Se você ficar hoje na presença, eu creio que 2019 vai ser o ano de você ter uma experiência mais profunda com o Espírito Santo de Deus. Ele vai usar você nos dons, Ele vai usar você de forma especial. Quando os discípulos lá receberam, eles logo de início foram cheios. E quando eles ficaram bem cheios, todos ficaram cheios, eles falaram noutras línguas. As línguas foram liberadas sobre eles, e eles falavam, cada um em um idioma diferente, de modo que todos que estavam lá entendiam na sua própria língua. É muito forte isso aqui, porque quando a multidão ouviu o barulho do cenáculo, nós vemos que eles param. E a terceira lição qual é? Bendito seja o nome do Senhor. É que a unção que eles receberam atraiu a atenção dos que estavam de fora para dentro do cenáculo. A unção que desceram sobre eles, o poder que desceu sobre eles, atraíram os que estavam de fora para dentro do cenáculo. É assim que Deus vai fazer esse ano na sua vida, amém? As pessoas vão ser atraídas através da sua vida. Por quê? Porque você está cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Eles chegaram e perguntaram, o que está acontecendo? E foram atraídos.
E quando eles foram atraídos pelo Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor. Perceba que o próprio Jesus, onde ele passava, uma multidão acompanhava ele, porque ele atraía as multidões. Ele disse em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele atraía as multidões. Quantas vezes ele estava andando, a multidão apertava, ele tinha que subir para o monte para poder orar, não tinha tempo, porque ele atraía. Ele era o próprio Cristo, a própria unção, o próprio Deus. Então nós temos que ter, irmãos, esse poder nas nossas vidas, para que quando nós estivermos onde quer que esteja, as pessoas sejam atraídas, elas venham até nós. Nós no trabalho, na faculdade, aonde você estiver, na sua empresa, dentro do ônibus, onde você estiver, as pessoas, elas estão com sede, estão com fome, e onde elas vão? Elas vão em quem tem a presença do Espírito Santo, e elas estão sedentas, estão com sede, com fome, e você vai ter pão, vai ter água, você vai alimentar as pessoas que chegam até você, através do poder do Espírito Santo. Então percebam que a multidão foi atraída. Em quarto lugar, o texto diz que quando a multidão chegou na porta do cenáculo, aquela multidão, o texto diz, e Pedro e os discípulos, os apóstolos, se levantaram. Eles se colocaram de pé, porque o Espírito vem sobre as nossas vidas para nos colocar de pé. O Espírito Santo é quem coloca o homem de pé. Não importa onde você esteja, eu só sei de uma coisa: se você clamar por Ele, Ele vai te levantar. Ele vai levantar você. Lembra em Ezequiel capítulo 37? Deus levou o profeta e disse: desce até um vale. Ele chegou no vale e estava lá um imenso vale. Não era um imenso vale, cheio de ossos sequíssimos? E o Senhor disse: aí é a casa de Israel. Estão como ossos sequíssimos. Cada osso longe do seu osso. Não era esqueleto, era osso mesmo, tudo misturado. Aquele grande vale estavam sequíssimos. Eu aprendo 3 coisas aqui nesse vale. A primeira é que o cristão, para ele estar de pé, a primeira coisa que ele tem, ele precisa, eu preciso, você precisa, é termos estrutura. Porque o osso fala de estrutura. A estrutura de Israel estava destruída, completamente destruída, osso espalhado para tudo que é lugar, estava sem estrutura, e nós vivemos de estrutura, irmão. O cristão, ele vive de estrutura, a estrutura que faz você ficar de pé, que faz você não desistir, você não cai se você tiver estrutura, e a estrutura aqui, amados, ela foi restaurada. Quando Deus disse, poderão viver, ele disse, Senhor, tu sabes, e aí a palavra do Senhor veio ao coração do profeta, ele disse, eu vou profetizar segundo a ordem do Senhor. A primeira coisa que ele profetizou foi para que os ossos se juntassem e formassem o esqueleto, ou seja, a estrutura. Quando o Espírito de Deus, amados, está sobre nós, nós não perdemos a nossa estrutura. Quando estamos ligados no Espírito Santo, ligados na presença, o poder dele nos dá estrutura. Vem a luta, vem a prova, vem a dificuldade, vem o levante, vem o momento de escassez, você está firme, porque o crente cheio do Espírito Santo, ele tem estrutura para vencer as adversidades da vida. Ele supera, por quê? Porque o Espírito Santo dá estrutura para ele. Deus vai entregar estrutura para nós aqui, amém? Estrutura espiritual, nós vamos permanecer estruturados. Depois ele disse, agora profetiza, e vieram nervos e pele. Fala de quê, irmão? Passa a mão assim na sua pele. Você sentiu? Sensibilidade. Quando Deus disse, profetiza agora nervos e pele, Deus estava dizendo, eu preciso restaurar a sensibilidade do povo, porque só estrutura não adianta. Eu posso ter estrutura, mas se eu não tiver sensibilidade, não adianta. Eu tenho que ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu preciso ter sensibilidade espiritual. Depois que o exército ainda estava lá, já tinha o cadáver, mas faltava o principal. Ele disse, agora você vai profetizar a vida do Espírito. Agora o Espírito Santo vai vir e vai, onde tem morte, vai ser gerado vida. E o texto vai dizer que um exército se levantou e ficou em pé, porque quem levanta é o Espírito Santo de Deus. Quem levanta o homem é o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Quem levanta o homem é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É interessante, quando o exército levanta, acho interessante que Pedro não fez menção do seu próprio nome. Pedro não faz menção do nome dos discípulos. Pedro não faz menção do cenáculo. Olha, vocês têm que vir agora à igreja, tal. Não. O texto diz
que Pedro, quinta lição, Pedro apresentou-lhes Jesus através da Escritura. Quem está cheio do Espírito Santo, quem recebe esse poder, quando ele se levanta, Deus levanta ele, ele não tem vontade nem prazer de falar de si próprio, de atrair as pessoas para si. Ele apresentou Jesus. Ele disse: olha, isso que vocês estão vendo aqui é o que está descrito em Joel, capítulo 2, versículo 28. Que nos últimos dias, o Senhor Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre as servas, de modo que os velhos teriam sonhos, os jovens visões, e todos profetizariam, porque o Espírito estaria sendo derramado. Então ele citou a palavra de Deus, irmãos. Um avivamento genuíno, ele é aquele que gera a palavra dentro de nós. Ele gera palavras de sabedoria. O Espírito Santo vai gerar em você em 2019 palavras de sabedoria. No seu discipulado, no seu grupo de GFO, é o Espírito Santo que vai te dar autoridade. Você vai falar de Jesus e as pessoas vão crer nesse Jesus que você está pregando, porque o Espírito de Deus vai colocar palavras nos seus lábios, palavras que vão ser direcionadas através do Espírito Santo de Deus. Esse crescimento é muito grande, e me chama a atenção que Pedro não atrai a atenção para si, mas ele leva-se a atenção para Jesus. Eu me encanto em Isaías capítulo 6, quando aqueles serafins com 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 voavam e 2 cobriam o rosto. Quando eles sobrevoavam o alto e sublime trono, eles clamavam uns para os outros, eles olhavam e diziam: ele é santo. Quando eles diziam: ele é santo, o templo tremia. O outro virava e dizia: ele é santo, o templo tremia. Aí o outro virava e falava assim: vocês estão vendo pouco. Ele olhou e disse: ele é santo, e a terra está cheia da sua glória. Quando eles disseram que ele era santo, eles tampavam o rosto, irmãos, olha aqui, eles tampavam o rosto, porque o texto diz, a Bíblia diz que ninguém vendo a face de Deus vai sobreviver, vai morrer. Então os serafins cobriam o rosto para esconder a glória que eles estavam contemplando. Lembra de Moisés, no capítulo 33 de Êxodo? Ele, num diálogo com Deus, ele disse: olha Deus, eu quero ver o Senhor, me mostra a tua glória. Deus disse: olha, vamos fazer o trato, sobe na rocha, e eu vou abrir uma brecha na rocha, você põe a cara na rocha, mas eu vou tampar. Quando eu passar, eu vou tirar as mãos e você vai ver as minhas costas. Quando Moisés pôs a cara na rocha, quem que é a rocha, irmãos? É Cristo. Eu tenho que colocar então a cara na rocha, amém? Quando ele colocou a cara na rocha, ele viu as costas, só as costas. O texto diz que ele desceu do monte com o rosto brilhando, que ninguém conseguia nem olhar para o rosto de Moisés. Quem olhava para ele tinha medo, não se aproxime, porque ele refletia a glória de Deus, ele refletia o poder de Deus. Aí o que ele fazia? Para chegar perto das pessoas, ele colocava um véu no rosto e cobria, dizendo: essa glória não é minha, vocês estão com intenções erradas, essa glória não é minha, essa glória é de Deus. Ele tampava. É por isso que os serafins, quando diziam santo, o templo tremia, porque eles escondiam o rosto para adorar a Deus. Por isso que João Batista, quando foi pregar no deserto, disseram: você é Elias? Você é quem? Um dos profetas? Ele disse: não, eu sou uma voz que clama no deserto. Por quê? Porque eles escondiam o rosto para refletir a glória de Cristo. Pedro aprendeu que ele precisava esconder a si, para que Cristo pudesse ser refletido na vida dele. Ele apresentou Jesus, e quando ele apresenta Jesus, no primeiro sermão, 3.000 almas, aproximadamente, se renderam aos pés do Senhor. O crescimento vai começar a acontecer, amém? O crescimento vai começar a acontecer na sua vida, no seu ministério. Ele vai te capacitar, você vai atrair e vai falar de Jesus, e as pessoas vão ser impactadas pela palavra de Jesus. Eles não vão querer você, eles vão querer quem você tem, que é o Espírito Santo, que move Jesus dentro de você. Então perceba, amados, que o Senhor Deus,
ele proporcionou essa experiência para esses discípulos. E a igreja primitiva cresceu. No outro sermão que o próprio Pedro prega, né? Lembra daquele paralítico da Porta Formosa? Deus curou, ele entrou lá dentro, quase 5.000 almas se renderam aos pés do Senhor. A igreja começou a crescer, por quê? Porque eles entenderam que quem iria capacitá-los era o Espírito Santo com poder. Esse poder já foi derramado. E nós estamos aqui para ser cheios desse poder, para que os dons sejam usados para ganharmos almas para a glória do nome do Senhor. Amém? Para encerrar, o texto diz, Pedro fala no final, e nós somos suas testemunhas. O próprio Pedro disse no versículo 32, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Ele disse, eu sou testemunha. Para que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos? Para eles serem testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Nós seremos testemunhas desse evangelho, amém? Quantos desejam ser testemunhas desse evangelho? Para encerrar, eu falo sobre a última característica do poder, que é o dínamos, que é dinamite. Como assim a dinamite? O próprio apóstolo Paulo, ele foi batizado com o Espírito Santo, e ele foi o missionário. Você sabe que ele escreveu aproximadamente 14 cartas, mas de uma de suas viagens, ele junto com Silas, eles chegaram até uma cidade, havia uma mulher que estava adivinhando, e lá ele começou a ser admirado por ela, elogiou, ele passou, voltou. Você sabe que no final pegaram eles. Ele expulsou o demônio da mulher, deu prejuízo, e eles perseguiram eles. Levaram eles para a praça pública. E lá na praça pública, disseram assim, vamos acabar com esses dois camaradas. Vamos tirar as suas roupas e vamos açoitá-los. E assim eles fizeram. Começaram a açoitar Paulo e Silas. Eles ficaram todos desfigurados. Agora disseram, vamos lançar eles na prisão. Dentro daquela prisão, colocaram sobre eles corrente nos pés. Eles ficaram acorrentados. Mas eles eram apóstolos cheios do Espírito Santo, amém? Eles eram homens de Deus. E eles não estavam só. O texto diz que eles começaram próximo da meia-noite, a cantar hinos e louvores. Um orava, o outro cantava, depois o outro cantava e o outro orava. Mas o que me chamou a atenção é que enquanto eles estavam orando e louvando, o pavio da dinamite começou a queimar, amém? O poder de Deus iria se manifestar naquele dia. Eu não sei se o inimigo tem tentado te amordaçar espiritualmente, tentado te acorrentar espiritualmente. Talvez você está feliz com a sua família, está feliz com a sua igreja, está feliz com a sua profissão, você está realizado. Mas talvez você fale assim, minha vida espiritual poderia estar melhor. O poder de Deus, ele é dinamite, amém? O poder de Deus, ele está para quebrar as correntes do inimigo. Quando foi próximo da meia-noite, aquela dinamite que estava acesa no coração daqueles dois homens, começou a queimar. E Deus lá do céu, contemplando a adoração daqueles justos naquela condição, não suportou e disse, o meu poder, ele é dinamite, ele explode de dentro para fora. A dinamite estourou próximo da meia-noite, as cadeias se quebraram, as portas do cárcere se abriram, e eles foram livres, pelo poder que desceu naquele lugar. Deus vai tremer Filipos, irmãos. Se for preciso, Ele vai causar um terremoto em Filipos, para que você entenda que Ele quer usar você de uma forma extraordinária, que Ele quer usar você de uma forma sobrenatural, amém? Fique de pé comigo, quero encerrar aqui. Louvado seja o nome de Jesus. E depois que eles foram livres, o carcereiro chega. O que eles fazem? Testemunham e salvam aquela alma para Jesus. Em todos os momentos que a igreja é provada, é porque o Senhor Deus quer derramar mais do seu poder. Ele quer usar mais eu e você. Se a igreja for perseguida hoje, em 2019, século 21, não tem problema, porque o Espírito Santo ainda está conosco. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso refúgio. Ele estará conosco, porque Ele é um selo
e Ele nos selou para o dia do arrebatamento. Ele estará conosco